Então vamos lá, galera. Vamos reiniciar as nossas aulas aí. Vamos voltar para um tema. Na verdade, vamos entrar em um tema novo que nós vamos começar a trabalhar agora. São os índices de saúde, como vocês estão vendo aí no título aí em cima, ok? Então a gente já trabalhou atividade física e saúde, os conceitos básicos de atividade física e saúde. Agora nós vamos falar sobre como avaliar essa saúde, como saber se o indivíduo está com a saúde bacana ou não, através de medidas ou de observação de determinados fatores do corpo humano, tá? Mas antes de começar, vou passar aqui para vocês o código dessa aula, o código inicial para quem vai fazer a tarefa do Google Classroom, do Google Sala de Aula, para que possa entrar na atividade normalmente e fazer lá o teste, fazer a atividade desta aula, que é a aula número 3, beleza? Então, vamos lá, vamos observar. O código aí, portanto, é caneta, tá? Então, o primeiro código, o código inicial da aula será caneta. Você vai digitar lá em letras maiúsculas, CANETA, e vai dar início aí a sua tarefa sobre os índices de saúde. Nós vamos começar com o primeiro índice de saúde, que é o índice de massa corporal. Então, vocês estão vendo aqui, esse aqui, ó, é o primeiro tema que nós vamos trabalhar, índice de massa corporal, ou também conhecido IMC. É ele que nós vamos trabalhar agora. Então vamos lá, pessoal. O que são os índices de saúde, né? Os índices de saúde são índices, são fatores, são coisas, dados determinados que são calculados para a gente saber se o indivíduo está em condições ideais de saúde. Então, para a gente avaliar se o indivíduo está em boas condições de saúde ou se ele possui algum risco de desenvolver alguma doença, alguma patologia, algum problema físico, algum problema na saúde, a gente faz uso da avaliação desses índices, né? E o primeiro que a gente vai estudar é o índice de massa corporal, como eu disse anteriormente para vocês. Esses índices derivam de uma ciência chamada antropometria, tá? O que vem a ser antropometria? Antropometria, antropos, né, do grego significa homem, vem do grego, significa homem ou ser humano. E metron significa medida. Então, quando você junta esses dois termos aí em grego, na etimologia da palavra, você descobre que a antropometria é a ciência que cuida nada mais do que estudar as medidas, né, relacionadas ao corpo humano, para avaliar determinados fatores ou critérios, né? Então, no nosso caso, a avaliação será relacionada à saúde. Então, por meio de medidas determinadas do corpo humano, podem ser de cintura, de quadril, de altura, né, de tamanho dos membros, que é a envergadura, que é de um braço, da ponta de uma mão até a outra, né, a altura, o peso do indivíduo. Através dessa mensuração desses dados, a gente pode avaliar se o indivíduo tem ou não boas condições de saúde, se ele está no peso ideal, se ele está acima do peso, ou se ele possui algum risco de desenvolver alguma doença, alguma patologia relacionada ao sedentarismo principalmente, tá? E aí nós temos aí, então, 3 índices que a gente pode conhecer agora, que está bem aqui no slide, vocês podem observar. O primeiro índice, tá? Eu vou marcar para a gente aqui. O primeiro índice é esse índice aqui, ó, o índice de massa corporal, tá? Também chamado de IMC. O que o índice de massa corporal avalia? É o que nós vamos estudar agora. O índice de massa corporal vai avaliar se você está ou não está no peso ideal. Se você estiver acima do peso ideal, nós temos uma faixa considerada de peso ideal para o sexo masculino e para o sexo feminino, considerando a altura e o peso do indivíduo. Então, se você está acima desse peso ideal, provavelmente você está apto a desenvolver problemas de saúde. Se você está abaixo desse peso ideal, não, mas aí o cara está magro, o cara está saudável, não necessariamente, tá? O indivíduo, mesmo estando abaixo do peso ideal, ele pode apresentar algum problema de saúde ou pelo menos algum risco a desenvolver um problema de saúde. O segundo índice é o índice cintura-quadril, ICQ, também chamado de relação cintura-quadril. Vai ser o segundo índice que a gente vai estudar na aula que vem, na 4ª aula. Essa é a terceira. Nós vamos estudar esse índice cintura-quadril na 4ª aula, tá? O que ele avalia? Ele avalia um outro fator. Ele vai avaliar a probabilidade, risco de desenvolvimento, aliás,
de problemas, principalmente problemas coronarianos ou de circulação sanguínea. Depois nós vamos saber por quê. E nós temos um terceiro índice, que é esse índice aqui embaixo, está na moda agora, né? Já nos últimos 5 anos. Todo mundo quer ter baixo índice de gordura, o pessoal está fazendo dieta de baixo carboidrato, baixo consumo de carboidrato, zero carb, que o pessoal chama. Tem gente que fica, né, tirando medidas do corpo para ver se está tudo bem, porque quer diminuir a quantidade armazenada de gordura corporal, tá? E essa quantidade armazenada de gordura corporal a gente avalia por meio desse terceiro índice aí que vocês estão vendo aqui no slide, que é o IAC, é o índice de adiposidade corporal. Adiposo vem tecido que armazena gordura no nosso organismo, que é o tecido adiposo. Então, principalmente abaixo da pele, um tecido subcutâneo, ele está abaixo da pele e nos órgãos internos aqui, especialmente da região da cavidade abdominal, é onde a gente mais armazena gordura. Esse índice de adiposidade corporal, ele não deve ser zerado, né? O indivíduo precisa de uma quantidade mínima de gordura para sobreviver. É um estoque de energia que o corpo tem e a gordura também ajuda no funcionamento de determinados órgãos, né? Na produção de determinados hormônios para o corpo. Então, também a gordura uma substância importante, mas ela não pode estar num índice muito elevado, porque pode trazer risco de saúde para a pessoa. Então, o índice de adiposidade corporal é o índice que avalia o percentual de gordura que nós temos no corpo. Esses 3 índices aí são formas da gente usar a ciência da antropometria para avaliar a nossa condição de saúde. Nós vamos estudar desses 3, 2 índices, o IMC e o ICQ. O IAC, o Índice de Adiposidade Corporal, já é um conteúdo para o ensino médio. Vamos lá. Vamos ao conceito, então, do Índice de Massa Corporal, que é uma metodologia internacional, né, usada no planeta inteiro, e ela serve para medição, né, específica, para calcular se uma pessoa está ou não está no peso ideal, tá? Então, é um método internacional. O índice de massa corporal é um método internacional e é um método, inclusive, adotado e indicado pela Organização Mundial de Saúde para avaliar se as pessoas comuns, e a gente vai dizer por que as pessoas comuns estão no peso considerado ideal, na faixa de peso considerado ideal, tá? Então, o que vem a ser especificamente o IMC? É um índice usado para avaliar se o indivíduo está ou não está no peso ideal. E se ele estiver acima do peso ideal, ele vai classificar o nível de obesidade. Se ele estiver abaixo do peso ideal, ele vai classificar em que nível de baixo peso o indivíduo estará, tá? Então esse é o índice de massa corporal, ou IMC. Então vamos lá. Para avaliar o índice de massa corporal, é necessário que nós usemos alguns dados que nós podemos medir no nosso corpo. É por isso que a antropometria é importante nesse caso, né? Então, o índice de massa corporal ele pode ser calculado a partir da mensuração de 2 dados. O primeiro dado é o peso. Então, o indivíduo tem que coletar o peso através de uma balança, né? O uso de uma balança específica, né? Então, você passa lá na farmácia, geralmente você pesa, você está sabendo ali qual é o seu peso corporal, né? Tem gente que tem aquelas balanças de banheiro, então também serve para você ter uma noção não exata, mas pelo menos aproximada, e há algumas até bem aproximadas com relação ao peso corporal. A segunda medida que é importante a gente ter é a medida da altura, tá? Da estatura do indivíduo, tá? E aí a medida da altura ela vai necessitar da ajuda de alguém ou de um aparelho específico para você coletar, tá? Porque você não pode medir a sua altura usando uma régua ou fita métrica na sua casa que vai dar errado, tá? O ideal é que o indivíduo esteja descalço, com os pés juntos, as pernas estendidas, o corpo totalmente ereto e que essa medida seja no topo da cabeça aqui. Então a gente usa geralmente alguns aparelhos específicos, né, para medição. A gente já viu isso acoplado às balanças em farmácias ou em consultório médico, que é um aparelhozinho, parece uma régua chamado estadiômetro, né?
Então, quem não tem pode adaptar uma fita métrica na parede, por exemplo, e é o que a gente faz, inclusive, na escola, em sala de aula. Então, nós precisamos dessas duas medidas. Nós precisamos do peso e da altura. Como é que a gente vai calcular o IMC? Através dessa formulazinha aí, ó, tá? Então, para calcular o IMC, é necessário que você pegue o peso e divida pelo valor da altura ao quadrado. A altura ao quadrado, lembrando que o número, quando está ao quadrado, é a multiplicação dele por ele mesmo, né? Então, vamos imaginar que o indivíduo tem 1,70 de altura e 84 quilos de peso. Então, ele vai colocar 84 na parte de cima dessa fórmula, né? Então, vou marcar aqui para vocês. Ele vai colocar aqui no lugar de peso 84 e no lugar da altura aqui, ele vai colocar a estatura dele, 1,70 no caso, ele tem 1,70 vezes 1,70, que é 1,70 ao quadrado, ok? Então vamos lá, e esse cálculo do IMC, utilizando o peso e a altura, vai dar um resultado numérico qualquer, né? Então eu peguei lá como exemplo que eu estava utilizando, 84 quilos o cara tem, dividido por 1,70 vezes 1,70 vai dar lá um valor numérico. Esse valor numérico, ele não existe por si só não, ele precisa ser comparado com outros fatores de referência. É para isso que a ciência, né, que os cientistas da área da saúde desenvolveram uma tabela, que é essa tabelinha que vocês estão vendo aí, ó, tá? E nessa tabelinha tem como você observar se o indivíduo está ou não acima do peso. Notem que nós precisamos então de alguns dados do indivíduo para calcular usando o índice de massa corporal, tá? O primeiro dado que a gente precisa do indivíduo é o peso, como a gente falou no outro slide. O segundo dado é a altura. E o terceiro dado é aqui, ó, galera, ó, é o sexo do indivíduo, tá? Então, o fator sexual, o gênero do indivíduo, ele deve ser considerado. O indivíduo homem vai usar esses dados aqui como referência, tá? Da primeira parte da coluna, e o indivíduo mulher, né, do sexo feminino, vai usar esses dados aqui da tabelinha. Então, nós temos uma coluna para homem e uma coluna para mulher. Eu tendo esses dados de peso e altura, basta então eu calcular, jogar na formulazinha, peso dividido pela altura ao quadrado, vai gerar um dado numérico, eu vou pegar esse dado numérico e vou observar na tabela para poder classificar. Notem que as classificações são variadas. Nós temos desde o baixo peso severo, aqui no alto da tabela, né, que é o indivíduo que está muito abaixo do peso, desnutrido, né, muito abaixo do peso mesmo. Nós temos aqui no meio o peso ideal, que é um indivíduo que já apresenta o peso ideal tanto para o sexo masculino como para o sexo feminino. Vamos olhar lá, por exemplo, sexo masculino, o indivíduo tem que dar o IMC dele entre 20 e 24,9. Para o sexo feminino, entre 19 e 23,9. E nós temos aqui na última parte da tabela o índice da obesidade mórbida, que é quando o índice mórbido vem de mortal, né? A palavra mórbida vem de próximo à morte, né? Moribundo. Então é quando o indivíduo está muito obeso, muito acima, né? Com inclusive risco de vir a óbito por conta do índice de obesidade dele. Então são indivíduos que estão com um índice de massa corporal muito acima dos padrões normais e que a gente está acostumado a ver na sociedade, ok? Então aqui, galera, observando a tabelinha, dá para vocês verem lá, o baixo peso severo, na parte alta da tabela aí, se o homem apresentar menos de 16 e a mulher menos de 15, naquele cálculo que a gente apresentou no slide anterior, ele vai estar abaixo do peso severo. Tem problema de saúde relacionado a isso? Com certeza tem. O ideal é que o indivíduo, seja homem, seja mulher, apresente essa faixa de peso aqui, ó, para o homem entre 20 e 24,9 e para a mulher, entre 19 e 23,9. Apresentando, né, essa faixa de peso ideal, tá? O indivíduo é considerado um indivíduo que está no peso ideal, portanto, está em boas condições de saúde, caso ele não tenha, obviamente, não apresente uma patologia pré-existente, né? Ou algum problema de saúde pré-existente. Relacionado a peso,
o indivíduo apresenta boa condição de saúde, tá? É comum algumas pessoas apresentarem algum índice de sobrepeso aqui, ó, tá? Então, para homens, maior ou igual a 25, para mulheres, maior ou igual a 24. Então, é comum, só que é considerado já um índice de sobrepeso. Não é tão arriscado quanto os outros graus de obesidade, mas é considerado um índice de sobrepeso, tá? Então, muito bem. Para homens, a obesidade começa a ficar preocupante quando o indivíduo apresenta dados ali acima de 25, né? Já apresenta obesidade leve. Para mulheres, dados ali acima de 24, já apresenta obesidade leve, tá? Quanto maior o grau de obesidade, quanto mais severa a obesidade for, maiores serão as probabilidades de desenvolver problemas de saúde cada vez mais sérios, tá? Então tem que ter cuidado com essa questão. Aí você vai perguntar, pô, professor, mas então a pessoa que tá abaixo do peso aqui tá magrinha, desses baixos de peso aqui tá magrinha, tá saudável. Como eu disse para vocês, não. O indivíduo abaixo do peso, ele pode apresentar problemas de saúde geralmente relacionados à imunidade do corpo. Então, o indivíduo que está muito abaixo do peso tem o sistema imunológico afetado, porque ele não consegue produzir anticorpos suficientes para a defesa do corpo, tá? Então ele fica muito mais passível de ser contaminado por doenças quaisquer. Então estar abaixo do peso é um problema. E desenvolver também quadros infecciosos mais graves. O indivíduo que está abaixo do peso, ele está muito mais, estatisticamente, muito mais favorável a desenvolver quadros infecciosos mais graves. No caso do indivíduo de obesidade, qualquer que seja o quadro, embora os quadros de obesidade mais alta, mais mórbida, mais severa são mais preocupantes, mas qualquer quadro de obesidade que a gente riscou aí, ó, pode apresentar sérios problemas de saúde, tá, gente? Então, principalmente relacionado ao sistema cardiovascular e a armazenamento de gordura e taxa de colesterol e triglicerídeo no sangue, que podem gerar uma série de problemas de saúde que a gente vai falar mais à frente, ok? Então nós vamos ver agora alguns exemplos. Eu peguei aí dessa maravilhosa, talentosíssima artista brasileira, a Isa, né? Que é uma cantora maravilhosa, gosto bastante. E eu peguei os dados dela na internet, né? Eu não sei se são dados atuais, mas são dados que recentemente foram averiguados aí por uma revista de moda, se não me engano. Então eu tenho lá o peso e a altura dela. Coloquei aqui em cima para vocês avaliarem. Então nós temos o peso de 70 quilos, né? Ela apresentou o peso de 70 quilos e ela é uma mulher relativamente alta, considerando a estatura média brasileira das mulheres. Ela mede 1,76 m, né? Então ela é da minha estatura, 1,76 m. Eu sou baixo para homens, ela é uma mulher alta, né? Então ela mede 1,76 m e pesa 70 quilos. Se a gente pegar na formulazinha aí, galera, ó, é só transferir. Qual é a formulazinha que a gente estudou, que é a fórmula do IMC? É essa daqui, ó. O IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. Bom, jogamos o peso dela aqui, ó, 70. Jogamos a altura dela aqui, ó, 1,76. Então, 1,76 vezes 1,76, que é 1,76 ao quadrado, vai dar 3,09. 70 se repete aqui, normalmente, porque ele não está multiplicando nada. Agora, nós vamos dividir o de cima pelo de baixo. Então, 70 dividido por 3,09. Portanto, o IMC da Isa vai dar 22,65. E aí, olhando para o IMC dela, tem como dizer se essa linda, maravilhosa Isa está acima do peso, está abaixo do peso, está no peso ideal? Bom, não tem como eu saber, né? Eu não tenho como avaliar apenas pelo olho e apenas pela avaliação, pelo conhecimento desse número aqui. Eu tenho que levar em consideração que eu tenho que comparar esse número aí a outros valores de referência, que é aquela tabelinha que a gente olhou anteriormente, tá? Então nós vamos compará-la agora. Então aqui a gente pode observar, galera, né? O peso dela 70 quilos, a altura 1,76, o IMC deu exatamente esse daí que vocês estão observando, ó, 22,65. Bom, vamos observar então o sexo da Isa, o gênero dela, mulher, né? Então a gente vai olhar nesse canto aqui da tabela e descendo aí nesse canto da tabela, vocês vão ver que entre 19
e 23,9 é o índice considerado de peso ideal. Então, vocês estão vendo aqui, ó, peso ideal. Para mulheres, a Isa apresentou 22,65. Se ela apresentou 22,65, ela está nessa faixa aqui, entre 19 e 23,9. Então, a Isa é uma mulher que, além de linda e talentosa, está na faixa considerada de peso ideal para a altura, levando em consideração o peso e a altura dela, tá? Vamos lá, o segundo exemplo que eu peguei aqui é o exemplo de um jogador fantástico da NBA, que é a Liga de Basquete Norte-Americano. É o LeBron James, a gente chama ele de Papai LeBron. O Papai LeBron apresenta o quê? Ele apresenta um cara bem pesado, ele apresenta 113 quilos, né? Então vamos marcar aqui no slide para vocês verem, ó. Ele apresenta 113 quilos, né, atualmente, e ele tem uma estatura aí de 2 metros e 3 centímetros, né? Então basta a gente, conhecendo a fórmula, vamos jogar lá na fórmula. O peso dele a gente vai jogar nessa parte de cima, a altura a gente vai jogar aqui nessa parte de baixo. Então jogamos aí o peso dele, que é 113, a altura, que é 2,3. Multiplicando a altura pela altura, 2,3 vezes 2,3 vai dar 4,12. Então, fizemos a transferência aqui. 113 se repete, agora eu vou dividir o de cima pelo de baixo. 113 dividido por 4,12 vai dar exatamente 27,42. E aí? Só olhando pelo olho, o shape, o nível do corpo do LeBron James, e olhando apenas esse resultado aqui do IMC, é possível a gente avaliar se o indivíduo tal não está saudável? Não, não é possível. Então a gente tem que usar também a tabela de referência como norte, para a gente poder avaliar se o indivíduo está no IMC, no peso considerado ideal, ou se ele apresenta alguma anormalidade com relação ao peso. É isso que nós vamos avaliar agora. Então vamos lá, levando em consideração o peso, 113 quilos, e a altura 2,3 do LeBron James, o IMC dele a gente chegou à classificação, ao cálculo, que é 27,42. Observando aqui na tabela a referência da primeira coluna aí para homens, o indivíduo LeBron James, que é o exemplo número 2 que a gente usa, ele está classificado aqui, ó, nesse nível aqui, ó, obesidade leve, entre 25 e 29,9, já que o dele deu 27,42. Aí você vai dizer, pô, professor, mas peraí, um atleta de alto rendimento, o cara é atleta profissional, o cara treina às vezes três vezes por dia. Como esse cara, nível olímpico, o cara já disputou Olimpíada, como é que esse cara pode ser considerado um obeso leve? Bom, é porque ele cai numa das exceções do IMC. Existem alguns grupos de pessoas que a gente não usa o IMC para calcular se o indivíduo tá ou não está no peso ideal. Até porque se você observar o corpo dele lá, tá aí o cara. O cara tem IMC 27,42, mano. Então, o cara tá obeso leve. Olha para essa fotinha aí e vê se esse cara tá obeso leve. Se esse cara tá pelo menos obeso. Ah, meu amigo, acho que não, né? Então ele cai numa das exceções que a gente vai falar daqui a pouco, ok? Vamos lá? Bom, antes de dar continuidade à aula, nós vamos ver agora o código final da nossa aula. Quando você for fazer lá a sua atividade no Google Classroom, vai ser necessário que você digite um código final para terminar a sua atividade. E o código final tá nessa imagem aqui, tá, galera? Esse cara aí é outro jogador da NBA, que eu acho ele fantástico, e o código vai ser o apelido dele. O apelido dele é Barba. Então o código será Barba, B-A-R-B-A, em letras maiúsculas. Esse é o código final da atividade de vocês quando vocês forem fazer o teste no Google Sala de Aula, beleza? Então é o que eu estava falando a respeito do LeBron James. Existem alguns grupos que o IMC é limitado para avaliar o índice de massa corporal dessas pessoas. Então, essas são limitações que o IMC apresenta na sua avaliação, tá? Então, vamos ler o primeiro aí, ó. O IMC não pode ser utilizado como referência única para avaliação da obesidade. Então, em primeiro plano, a gente não usa o IMC sozinho para avaliar se o indivíduo tal não está obeso. Porque o IMC vai dizer, olha, você está obeso,
mas existem outros dados que são importantes a gente avaliar. Por exemplo, no caso do LeBron James, a gente tem que avaliar também o percentual de gordura. Por quê? Ele apresentou um quadro de obesidade no IMC. Só que aí você observa o cara forte, musculoso, ele é alto, então obviamente que ali há uma discrepância, uma diferença. Você vai avaliar o nível de gordura corporal do indivíduo, você vai ver que não está tão alto, então ele não é considerado um indivíduo obeso. Então eu preciso de duas análises, no caso como do LeBron James. A análise do índice de massa corporal e a análise do índice de adiposidade corporal também, para eu poder avaliar. Mas pessoas comuns, como nós, eu e você, o IMC vai servir. O item número 2, vamos ler aí o item número 2. O índice não avalia se o peso está relacionado com tecido muscular ou tecido adiposo. Então ele leva em consideração o seu peso. Quando você sobe numa balança, você não tem como pesar separadamente o que é massa muscular, o que é massa óssea, o que é água e o que é gordura do teu corpo. Não tem como você fazer essa avaliação. Então, de que maneira que o IMC faz? Ele leva em consideração tudo junto. Então é tudo peso. No caso do LeBron James, o que ele pesa? Por que ele pesa muito, 113 quilos? Porque ele tem um alto índice de massa muscular e densidade óssea. Então não é que ele esteja gordo, ele está pesado. Só que o IMC não vai separar isso. Então ele vai considerar como um indivíduo sendo obeso porque ele está acima do peso ideal. Então significa o quê? Que uma pessoa com grande quantidade de massa muscular, está escrito aí no texto, pessoa musculosa, forte, ela vai ser classificada como obesa. Se você pegar um atleta olímpico de esporte de combate, de judô, de ginástica artística, de ginástica olímpica, que o pessoal chamava antigamente, os caras são fortes, as meninas são fortes, todos eles vão dar obesidade, vão dar que está alterado o peso para mais, tá? Então, é por isso que tem que ter esse cuidado. O IMC não vai servir para o caso de atletas de alto rendimento, porque eles estarão com massa muscular acima da média e isso influencia, obviamente, no peso final do indivíduo, ok? Então, vamos lá. Terceira limitação do índice de massa corporal. A proporção do corpo também deve ser levada em consideração, tá? E é mais uma das limitações do índice de massa corporal. Existem pessoas que têm as pernas muito curtinhas ou que não alcançaram uma estatura média, O caso das pessoas que têm nanismo, por exemplo, são pejorativamente chamados de anões, é muito feio, a gente usa o termo nanismos, O indivíduo tem essa dificuldade de crescimento, então, obviamente, se não aumentou a estatura, e a estatura é um dos dados importantes a serem utilizados no índice de massa corporal, vai dar alteração no resultado final, ok? Então, pessoas com diferenças físicas com relação à estatura ou tamanho dos membros inferiores terão também o IMC aumentado. Então, é um grupo que a gente descarta. Então, já vimos dois grupos, então, indivíduos abaixo da estatura média, então crianças caem aí, tá? Geralmente, quando você avalia a criança tem uma tabela específica de índice de massa corporal para ela. A gente não vai nem usar ela aqui agora porque vocês já não são mais crianças, Vocês já estão na fase aí da adolescência. Então, vocês já podem ser avaliados conforme aquela tabelinha anterior. Mas as crianças, os dados de referência são outros, porque elas não atingiram ainda uma estatura considerada comum para a estatura média do ser humano. Eles estão ainda em fase de crescimento. E o segundo grupo, o grupo das pessoas musculosas, atléticas, que serão consideradas sempre obesas aí por conta do excesso de peso em forma de massa muscular. O terceiro grupo está nesse quarto item aqui, que é o grupo das gestantes, as grávidas. Obviamente que a grávida, a gestante, ela tem uma alteração no peso dela. Primeiro, porque ela está cuidando ali dentro do útero do bebê. O bebê está dentro do corpo dela e o peso incide. Segundo, que o útero aumenta de tamanho, e espessura. Ela também, porque ele tem que ficar mais forte, ela também armazena gordura em locais específicos do corpo, como os quadris, para proteger o corpo de algum impacto durante a gestação. Armazena também ali mais tecido adiposo na região das mamas, para a produção de leite posteriormente durante a lactação. E também
a mulher vai armazenar o líquido amniótico lá na bolsa placentária e durante o processo de gestação, que é onde o bebezinho vai ficar. O bebê está lá dentro, protegido pelo líquido amniótico dentro da bolsa da placenta, tá? Então tudo isso aí é mais peso no corpo da mulher. Se é mais peso no corpo da mulher, todas as vezes que a mulher grávida, gestante, for calcular o IMC, obviamente vai dar que ela está obesa, e ela não está, ela está gestante, né? Então é diferente. Quinta limitação para o uso do índice de massa corporal são os idosos, tá? Os idosos ali acima de 65, entre 65 e 70 anos, vão apresentar uma mudança drástica na composição corporal. Por quê? Porque eles estão envelhecendo. E tudo que envelhece se deteriora de alguma maneira. Então, à medida que você envelhece, você vai perdendo massa muscular, você vai perdendo densidade óssea, né? E isso vai influenciar no peso. Então, muitas vezes pode acontecer o seguinte: o idoso tá obeso, ele tá gordinho, ele tá com gordurinha lá sobrando, mas quando ele sobe na balança, dá um peso baixo, porque ele não tem mais músculo e também a densidade óssea dele tá baixa, vai dar um peso baixo. Quando você calcula o IMC do idoso, vai dar que ele está no peso ideal, né? Ou em uma obesidade ali pouco alterada, que é aquela faixa inicial da obesidade, né? E quando você vai avaliar pelo índice de gordura corporal, você vai ver que é bem diferente. Ele está obeso, ele está acima do peso, ele tem risco de saúde. Então, idosos, a gente não usa o IMC também como fator de avaliação da saúde, ok? Então, se você observar aqui no texto, alguns indivíduos com grande quantidade de gordura podem ser interpretados como adultos de peso adequado. O cara tá com grande quantidade de gordura, mas como não tem músculo, não tem osso suficiente para pesar na balança, vai dar no final que ele está no peso ideal, tá? Então, à medida que o indivíduo vai envelhecendo, o IMC passa a ser contraindicado para avaliação do peso ideal dele e da condição de saúde dele. Okay? Então, pessoal, a gente fica por aqui hoje, tá? Essa foi a terceira aula, né? Não esqueçam de anotar os códigos inicial e código final para você poder fazer a sua atividade lá no Google Sala de Aula, tá? Essa foi a nossa terceira aula e a quarta aula vai ser a continuação desse tema aí de antropometria. A gente vai estudar o índice cintura-quadril ou relação cintura-quadril, que é um outro índice importante para avaliação da saúde das pessoas, beleza? Então façam as atividades, fica bem, se mantenha ativo e façam os desafios semanais aí, porque tá valendo nota, tá valendo frequência, valeu? Até mais, sucesso!